Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 9 do segundo livro dos Reis. Prepara que o negócio hoje tá feio, porque tem sangue para todo lado, tem assassinato para todo lado. Pode preparar. Quem vai se tornar rei em Israel, no norte, vai ser o Jeú, que não é da casa de Acabe. Ele vai dar um golpe e matar. Olha quem ele vai matar. Ele vai matar o rei Jorão, que é o rei do norte, vai matar o rei Ocosias, que é o rei do sul, Judá, e ainda vai matar Jezabel, que é a mãe do Jorão, casada com Acabe. E aí vai se cumprir a profecia de Elias ali, ó, mas vai ser coisa feia. Prepara que o negócio vai ser feio hoje, tá bom? Aí a gente pensa assim, meu Deus do céu, mas a Bíblia tem tanta morte, assassinato. Deus queria isso? Claro que Deus não queria isso. Deus não quer morte, não quer assassinato. Ou seja, a ganância dos homens e os caminhos errados que os homens tomam, sendo infiel a Deus e, sobretudo, não escutando a sua palavra, a sua voz, faz com que eles entrem por esses caminhos de dor, de sofrimento e de morte. Mas Deus está sempre colocando o povo de novo no caminho, pelos profetas, sempre colocando o povo de novo para junto dele, né? Pela sua palavra, pela lei, até que um dia chegará Jesus, que vem reunir tudo nele e fazer nova todas as coisas. Tá bom? Vamos lá então? Acompanha comigo, daqui a pouco eu mostro para vocês esse monte de rei que tem aí. Acompanha comigo. Eu quero que você leia a Bíblia inteirinha comigo, para entender, compreender, ser aí, ó, entendido mesmo na Bíblia. Quero que você espalhe para todas as pessoas esse vídeo e quero que você convide as pessoas para fazer essa caminhada com a gente. Quero que você se inscreva no canal. Não se inscreveu ainda? Por quê? Se inscreva no canal. Está aqui escrito aqui, ó, inscrever-se, inscreva-se, aciona o sininho, porque aí todas as vezes que eu postar algum conteúdo aqui, você recebe uma notificação. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos entender hoje. Jeú vai se tornar rei. Atenção, ele vai ser sagrado rei pelo Eliseu. E vai matar o rei, e vai matar outro rei, e vai matar a mãe do rei. Nossa Senhora. Vamos lá. O profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhe: põe o teu cinto e parte para Ramote de Galaade com este frasco de óleo. Ali chegando, procurarás Jeú, filho de Josafá. Tá bom, depois de explicar, não é o Josafá aí não. Josafá é um nome muito comum. Filho de Josafá, filho de Nâmise. Aproxima-te dele, convida-o a se levantar do meio de seus irmãos e o conduzirás a um aposento retirado. Tomarás então o frasco de óleo e derramarás sobre a sua cabeça, dizendo: isto diz o Senhor, sagro-te, rei de Israel. Depois abrirás a porta e fugirás sem demora. O jovem servo do profeta partiu para Ramote de Galaade. Quando lá chegou, os chefes do exército estavam sentados em reunião. E disse: general, tenho uma palavra a dizer-te. Jeú perguntou: a qual de nós? A ti, general. Respondeu ele. E Jeú, levantando-se, entrou na casa. O jovem derramou-lhe então o óleo na cabeça, dizendo: isso diz o Senhor, sagro-te, rei de Israel, o povo do Senhor. Ferirás a casa de Acabe, teu soberano, e vingarás o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a casa de Acabe perecerá. Cortarei da casa de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei da casa de Acabe o que fiz da de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada pelos cães no solo de Jezrael. Não haverá ninguém que a sepulte. Dizendo isso, o jovem abriu a porta e fugiu. Quando Jeú voltou para junto dos oficiais de seu soberano, estes perguntaram-lhe: tudo vai bem? Por que te veio ver esse louco? Ele respondeu-lhes: vós bem conheceis esse homem, a sua maneira de falar.
Mentira! Exclamaram eles. Conta-nos a verdade. Pois bem, disse ele. Ele disse-me isto e isto e acrescentou: Eis o que diz o Senhor: Sagro-te, rei de Israel. Levantaram-se então imediatamente e, tomando cada qual o seu manto, estenderam nos seus pés em cima dos degraus e tocaram a trombeta, gritando: Jeú é rei. Jeú, filho de Josafá, filho de Nâmese, conspirou contra Jorão no tempo em que Jorão, com todo Israel, defendia Ramote de Galaade contra Azael, rei da Síria. Jorão tinha voltado a Jezrael para se curar dos ferimentos dos sírios quando combatia contra Azael, rei da Síria. Se esta é a vossa vontade, disse Jeú, ninguém fuja da cidade para ir dar a notícia a Jezrael. E Jeú subiu para o seu carro, partiu para Jezrael, onde Jorão, que estava de cama, recebia a visita de Ocosias, rei de Judá. Está entendendo? Os dois reis estavam amigos ali, né? Tanto do sul quanto do norte. A sentinela que estava no alto da torre de Jezrael viu aproximar-se a tropa de Jeú e anunciou: Vejo aproximar-se uma tropa. Jorão disse: Toma um carro e manda alguém ao teu encontro para perguntar se é de paz a vinda deles. Chegando o cavaleiro junto de Jeú, disse: O rei manda perguntar se tudo vai bem. Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeú. Passa para trás de mim. Ou seja, vem para o meu lado, né? A sentinela anunciou. O mensageiro chegou a ele, mas não voltou. O rei mandou um segundo cavaleiro que se apresentou a Jeú, dizendo: O rei manda saber se tudo vai bem. Que te importa se tudo vai bem? Respondeu Jeú. Passa para trás de mim. A sentinela anunciou também: Este chegou até eles, mas não voltou. Pela maneira de conduzir o carro, parece que é Jeú, filho de Nâmese, porque corre como um louco. Preparai o meu carro, disse Jorão. Atrelaram os cavalos ao carro de Jorão, rei de Israel, e este partiu com Ocosias, rei de Judá, cada um no seu carro, para se encontrarem com Jeú, e o encontraram no campo de Nabote de Jezrael. Ao vê-lo, Jorão perguntou-lhe: Tudo vai bem, Jeú? Ele, porém, respondeu: Como poderá ir tudo bem enquanto durar a prostituição e a magia de Jezabel, tua mãe? Então Jorão voltou as rédeas e fugiu, gritando a Ocosias: Traição, Ocosias, traição! Mas Jeú, retesando o arco, atingiu Jorão entre as espadas, de modo que a flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto no seu carro. Jeú disse ao seu oficial Badasser: Toma-o e joga-o no campo de Nabote de Jezrael, pois deve estar lembrado do oráculo que pronunciou o Senhor contra ele, quando tu e eu, montados, seguíamos o seu pai, Acabe. Tão certo como ontem vi correr o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, palavra do Senhor, eu te pagarei com a mesma moeda neste mesmo campo. Palavra do Senhor. Assim, pois, toma-o e joga-o neste campo, como disse o Senhor. Vendo isso, Ocosias, rei de Judá, fugiu para as bandas de Bet-Gã. Jeú lançou-se a persegui-lo, gritando: Também ele! Feriram-no em seu carro na subida de Gur, perto de Jeblã. Ele fugiu para Meguido e morreu ali. Seus servos transportaram-no para Jerusalém em seu carro e sepultaram-no em seu túmulo com seus irmãos na cidade de Davi. Ocosias tornara-se rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Jeú fez a sua entrada em Jezrael. Jezabel, ao sabê-lo, pintou os olhos, adornou a cabeça e pôs-se a olhar à janela. Quando Jeú entrou pela porta, ela disse-lhe: Como vais, Zimbre, assassino de seu amo? Jeú levantou os olhos para a janela e disse: Quem está do meu lado? Quem? 2 ou 3 eunucos, que estavam lá com Jezabel, inclinaram-se e olharam para ele. Atirai-a daí abaixo, disse ele,
e jogaram-na, e seu sangue salpicou as paredes e os cavalos. Estes esmagaram-nas aos pés. Jeú entrou depois de ter comido e bebido, disse: ide ver aquela mulher maldita e sepultai-a, porque ela é de sangue real. Foram para sepultá-la, mas só encontraram dela o crânio, os pés e as palmas das mãos. Quando voltaram para dizê-lo a Jeú, esse disse: foi justamente este oráculo que o Senhor pronunciou pela boca de seu servo Elias, o tesbita. No solo de Jezrael, os cães devorarão a carne de Jezabel. E seu cadáver estará sobre a terra como esterco, derramado, de sorte que não se poderá dizer que era ela. Muito bem. O trem tá feio aqui, meu filho, você viu, né? Nossa Senhora. Vamos entender a história aqui. Nós estamos vindo de uma aliança que está o rei de Israel, rei do norte, Jorão, e o rei do reino do sul, Judá, Ocosias. Os dois estão amiguinhos, Isso não acontecia muito não, mas os dois estão amiguinhos. Por que eles estão amiguinhos? Porque eles se coligaram para lutar contra Azael. Lembra o Azael? Azael que ficou no lugar do Ben-Hadad II, o Azael que agora é o rei da Síria. E o rei da Síria, ele está com tudo contra Israel e Judá. Tiveram uma batalha, e essa batalha aconteceu em Ramoth de Galaad. Aí o que acontece? Uma batalha grande, Azael contra Judá e Israel, né? E nessa batalha em Ramoth de Galaad. Veja só, os oficiais, os chefes de exército, estava tudo reunido ali em Ramoth de Galaad. Por quê? Porque tinha acontecido uma batalha muito grande, né? E tanto Israel quanto Judá estavam tentando retomar Ramoth de Galaad. Então, os generais, os chefes de exército estavam lá. Dentre esses chefes de exército estava o grande general chamado Jeú, né? Eles reunidos lá, porque em período de... estava uma trégua da guerra, uma trégua. Houve uma batalha, trégua e tal. Então, todos os chefes de exército e o grande general Jeú, lá em Ramoth de Galaad. O rei Jorão, rei de Israel, ele estava ferido e voltou para Jezrael para se curar. Presta atenção, para se curar. Jezrael é uma cidade real. A gente tem no norte, duas cidades. Samaria, que é a capital do Reino do Norte, e Jezrael, que é uma cidade onde é a residência dos reis. Tá bom? Acabe morava em Jezrael com a sua mulher Jezabel. Jezabel teve um filho, Ocosias, que foi muito pouco tempo rei, morreu, e aí depois entrou o seu irmão, que é o Jorão. Então, o Jorão estava se recuperando lá em Jezrael. Jorão tem como mãe Jezabel, aquela mulher, ai, pelo amor de Deus, sacerdotisa de Baal, sanguinária, mulher muito má, tudo bem. Veja só, então ele estava lá em Jezrael se recuperando dos seus ferimentos de guerra. O Ocosias é rei de Judá, do Reino do Sul. E ele foi lá fazer uma visita de cortesia para o Jorão. Os dois reis estavam muito amiguinho e tal. E ele lá conversando com o Jorão, como que você vai recuperar? Olha aí, como vai ser os planos? Quando você ficar bom, a gente ataca de novo ali o Azael e tal. De repente, acontece o quê? Vai chegar Jeú. Mas por que Jeú vai chegar? Deixa eu te explicar por quê. O profeta Eliseu
junto ali com os filhos do profeta, lembra, filhos do profeta, era uma confraria de profetas, chegou para um dos filhos do profeta e falou assim, vai fazer o seguinte, pega esse vidro de óleo aqui, ó, esse frasco com óleo, e você vai lá em Ramote de Galaade, onde os generais estão reunidos, onde os chefes de exército estão reunidos, você vai chegar lá, vai chamar à parte o general Jeú, tá entendendo? Chama o general Jeú, chama ele à parte num quartinho, fora dos outros chefes de exército, derrama o óleo na cabeça dele e diz, você vai ser rei de Israel. E esse moço, esse profeta faz exatamente como o Eliseu tinha mandado. Chegou lá, chamou ele num quartinho, os outros chefes de exército ficou olhando, aquela coisa toda, chamou. Aí ele volta para junto dos chefes de exército, porque eles estavam em reunião. Aí ele, o que foi? O que foi? Ah, é um profeta que veio conversar. Mas o que ele falou? Ah, você sabe como esses profetas é tudo maluco. Eu tenho que falar uma coisa pra você. Sabia que às vezes os profetas não eram muito acreditados, não era dado muito crédito, porque tinha muito profeta maluco por aí, tinha também, né? A gente teve grandes profetas, Elias, Eliseu e tal, mas tinha muito maluco por ali também, né? Então eles não eram, às vezes aí ele faz um comentário maldoso, fala, você conhece esses profetas, tudo maluco, fica falando umas bobagens aí pra gente. Aí ele falou, não, fala o que ele falou. Ele falou que eu vou ser rei de Israel. Quando ele falou isso, os chefes dos exércitos já devia estar tramando alguma coisa, falou, é a hora. E aí eles então colocam os seus mantos aos seus pés, é um gesto real, e aclama, dizendo, viva o rei, viva o rei, viva o rei. Faz parte da aclamação. Então, ali, entre os chefes dos exércitos, junto de Jeú, já se consolida a traição ao rei. Não é que de uma hora para outra acontece, vamos ser honestos, não é que de uma hora acontece isso, não. Já existia um zum, querendo acabar com o rei Jorão, querendo acabar com esse e tal, aquela coisa. E aí só vem o chefe, de repente vem um profeta, o profeta ungiu, eles falam, essa é a deixa. Por quê? Porque para se sagrar rei precisa de a unção de um profeta, a anuência da elite, né, dos generais e a aclamação. Ele falou, o profeta já ungiu, nós somos a elite, já dizemos que você é rei, aclamamos, pronto, tá certo. E aí o que ele faz? Ele fala, agora nós temos que fazer o seguinte, para eu ser rei mesmo, eu tenho que acabar com o rei de Israel e tem que acabar também com o rei de Judá. Por quê? Porque os dois estão juntos. Se eu quiser ser rei, eu tenho que acabar com esses dois reis. E aí, o Jeú sai de Ramote de Galaade e vai para Jezrael, aonde está o Jorão se recuperando dos seus ferimentos. E ele chega com a sua tropa. Em Jezrael, o pessoal vê, está chegando uma tropa lá. O Jorão, que é rei, fala, manda um cavaleiro perguntar se é de paz. O cavaleiro vai, o Jeú fala, olha, não tem nada de paz, fica do meu lado. Então, o cavaleiro fica do lado dele. O sentinela chega e falou, o cavaleiro foi e debandou para o lado deles. O Jorão falou, manda mais um cavaleiro. O outro cavaleiro foi, é de paz que vem? Não importa se é de paz, fica para o meu lado. Pronto, desertou e passou para o lado dele. O sentinela falou, opa, ele desertou. E aí ele fala, opa, o pessoal já está me abandonando, eu mesmo vou falar. Ele está lá meio recuperando dos ferimentos, fala com o Ocosias, assim, ó, Ocosias, vamos lá ver o que é isso, aí. Aí o pessoal fala, ó, pelo jeito de conduzir o carro, é Jeú, o grande general. Aí ele falou, vamos lá ver. Aí vai o Ocosias e o Jorão. Ocosias, rei do sul, rei de Judá, Jorão, rei do norte, rei de Israel. Os dois chegam e aí ele fala, o que você está pensando? O que você você veio em paz, Jeú? Que paz, ok? Aí o Jeú começa a falar um monte de coisa.
Como vai ter paz se a sua mãe, essa Jezabel, continua com essa prostituição? Agora, prostituição no sentido de adorar outros deuses, deixar com que haja culto para Baal, Astarte, e não sei, e começa a falar. Tem a questão religiosa, mas tem questão política também. E ele fala, vai acontecer o que o profeta Elias fez. E aí, quando o Jorão falou, opa, o Jeú quer matar. E ele sai, os dois fogem, os dois começam a fugir. Fugir. O Jeú, que é um grande general, pá, com o arco dele, vem, mata o Jorão. O Jorão cai, né, ele é morto. O Ocosias, vendo aquilo, corre também, mas ele é atingido também e morre. Ou seja, Jeú mata o rei do norte, o rei do sul, né? E matou, né, os dois reis. Não contente com isso, aliás, o rei Ocosias, rei do sul de Judá, né? Ele vai morrer em Meguido. É uma cidade onde vai morrer outros reis também na frente. Aí ele entra em Jezrael, que é a cidade, quem tá lá em Jezrael, a Jezabel, que é mãe do rei Jorão, que ele acabou de matar. Ele acabou de matar o Jorão, filho da Jezabel. Ele entra na cidade, e essa Jezabel, ela é forte. Jezabel se pinta toda, passa cajal assim, não sei o que. Quando ele fica na janela e ela fala com aquele, né, fala assim, olha quem está chegando, é Zimri, o assassino de rei. Por que ela fala isso? Zimri foi um rei que se rebelou, aliás, ele se rebelou contra o rei anterior, matou o rei anterior, tomou o trono e ficou quantos dias de rei? 7 dias. 7 dias. Olha aqui, deixa eu te mostrar aqui, olha ali, ó, olha onde está Zimri. Olha ali, ó. Zimri, tá vendo? Ele reinou no ano 886. Ele matou Elá, assumiu o trono, Zimri, né? E ficou somente 7 dias no trono. Tá vendo? Que coisa? Olha lá. Matou Elá, assumiu o trono e ficou só 7 dias. Depois entrou Omri. Aí, a Jezabel faz um deboche. Falou, olha lá, é o Zimri que está chegando? Porque ela diz assim, ó, então você é assassino de rei? Você acabou de matar meu filho, você acabou de matar o rei de Israel. Vai acontecer com você o que aconteceu com Zimri. Matou o rei de Israel, ficou só 7 dias no trono. Debochou do Jeú que tinha chegado. O Jeú, olhando para ela na janela, ele viu 2 eunucos que estavam lá e falou, de que lado vocês estão? Estão do meu lado? Joga essa mulher daí de cima. Estava todo mundo se debandando para o lado de Jeú, gente. Ninguém aguentava mais essa família de Acabe, Jezabel, Jorão, ninguém aguentava mais. Os 2 eunucos que cuidavam da Jezabel, pegaram a Jezabel e derrubaram ela lá de cima. Quando caiu, diz que salpicou sangue para todo lado, salpicou sangue na parede, nos cavalos, e os cavalos pisotearam a Jezabel. De tal forma que Jezabel ficou morta. Aí você tem Jezabel morreu, Jorão morreu, Ocosias morreu, Jeú então se torna rei ali de Israel. Veja só, o Jeú fala, manda sepultar essa mulher, não deveria fazer isso, mas ela é filha, ela tem sangue real, manda sepultar. Quando foram sepultar Jezabel, não acharam mais corpo da Jezabel, não acharam mais corpo, só acharam palma da mão, o crânio. O resto tinha sido comido por cachorros. Cumpriu-se a profecia de Elias. Veja só, quando Jorão morreu, filho de Acabe, filho de Jezabel, o Jeú mandou jogar no campo de Nabote. Tudo isso aconteceu por causa daquela profecia que Elias fez diante de Nabote. Lembra? Nabote tinha uma vinha, o Acabe, eu quero vinho. A Jezabel foi lá, matou Nabote,
mandou matar Nabote, fez aquela tramóia com as testemunhas, matou Nabote e deu o campo de Nabote para o Acabe. Ou seja, acabou que Jorão morreu no campo de Nabote por causa da ganância de Jezabel e de Acabe. Aquele campo de Nabote se tornou um lugar de morte. Então, a profecia de Elias dizia que os filhos de Acabe morreriam no campo de Nabote. Exatamente, morreu no campo de Nabote o Jorão. E Jezabel teria o seu corpo comido pelos cães em Jezrael. E realmente aconteceu. Em Jezrael, o corpo de Jezabel foi comido. Gente, horrível, né? Horrível falar a mesma coisa. É Deus que quis isso? Não. É Deus que provocou isso? Não. É a ganância, é a maldade, é estar longe de Deus que provoca todo tipo de morte, de dor e de sofrimento. Vamos ver aqui, gente, só um versículo aqui, ó. Alguns versículos, são poucos versículos. Versículo 2. Ali chegando, procurarás Jeú, filho de Josafá, filho de Nâmise. Aproxima-te dele, convida-o a se levantar no meio de seus irmãos e o conduzirás a um aposento retirado. Por favor, não confunda esse Josafá com o rei Josafá do Reino do Sul. Tá entendendo? Jeú, ele é filho de Josafá. Só que Josafá é uma pessoa comum. Josafá é um nome muito comum, gente, muito comum. Josafá é um nome muito comum na época. Então, não vai confundir com o rei Josafá, que é o rei do Reino do Sul, de Judá, tá bom? Esse Jeú, ele é um chefe de exército, um grande general, mas não tem nada a ver com família real, tá bom? Vem cá no versículo 13 aqui, ó, 13. Levantaram-se então imediatamente, tomando cada qual seu manto, estenderam-no aos seus pés em cima dos degraus e tocaram a trombeta gritando, Jeú é rei. Preste atenção nesses gestos. Logo depois que aquele filho de profeta chama ele, consagra, fala que ele vai ser rei, ele volta para a sala onde estavam os outros chefes do exército. Pessoal, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, não é nada, não, nada. Não, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, esse maluco aí veio falar agora. Mas o que ele falou? Falou que eu vou ser rei de Israel. Já existia, quero deixar você bem claro, essas maquinações políticas não é de uma hora para outra, não. Já existia um descontentamento em relação a Jorão como o rei. Já existia uma articulação para um golpe de Estado. Logo, ele é apresentado como rei, vem um profeta, Eliseu mandou um profeta ir lá, veio um profeta e ungiu ele como rei. Na hora, os outros chefes de exército falaram, é agora a hora do golpe. Por quê? Deixa eu te explicar. Para se constituir rei, são 3 passos. Deixa eu te explicar. Primeiro, precisa de a unção feita por um profeta. Segundo, o reconhecimento pela elite dos governantes, vamos supor, dos chefes de exército, pelos anciãos, aquela coisa. E em terceiro ponto, a aclamação do rei, né, dizendo viva o rei, né, ao som de trombeta. Pronto. Aconteceu ali o que eles precisavam. Como é que eles iam fazer Jeú se tornar rei? Pronto, Eliseu manda um filho de profeta, então vem em nome do profeta Eliseu, unge, pronto, primeiro passo, unção feita por um profeta. Segundo passo, a elite estava ali, os chefes do exército, então a elite do povo estava ali. Eles concordam que ele seja rei. E terceiro ponto, eles aclamam, né, batendo palma e dizendo viva o rei, e isso eles estendem os seus mantos e dizendo concordamos que você seja rei, né? Então a elite concorda que ele seja rei, a unção feita pelo profeta e logo em seguida o terceiro passo, a aclamação. Todos gritam viva o rei. Pronto. Jeú falou, sou rei. Falta agora só matar o rei Jorão, e falta só
então, assumir o trono. Ele vai até Jorão, atenção, ele vai até Jorão, vai matar Jorão e vai matar Ocosias, que estava visitando o Jorão naquela ocasião em que ele estava se recuperando. Ele mata 2 reis, então. Versículo 26. Vem cá comigo, versículo 26. Tão certo como ontem vi correr o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, palavra do Senhor, eu te pagarei com a mesma moeda neste mesmo campo. Palavra do Senhor. Assim, pois, toma-o, joga-o neste campo, como disse o Senhor. Onde acontece todo esse diálogo de Jeú com Jorão? Ali naquele campo de Nabote. Esse campo de Nabote é significativo, porque foi por causa desse campo que a Jezabel fez toda aquela tramóia para que o Nabote fosse condenado à morte. O Acabe, marido, né, o rei Acabe, marido da Jezabel, falou, eu queria tanto aquele campo lá, mas é do Nabote, o Nabote não quer me vender, ele não quer fazer nada. A Jezabel, deixa comigo, vai lá, fez uma tramóia, pegou umas pessoas, fizeram falso testemunho e o Nabote morreu. Elias prometeu que a casa de Acabe acabaria por causa disso e prometeu que Jezabel também seria comida pelos cães. E é o que acontece. Esse diálogo entre Jeú e Jorão acontece no campo de Nabote. E é nesse campo de Nabote, né? Que ele caiu morto. Ou seja, ele caiu morto justamente nesse campo de Nabote. Quando eles estão conversando, quando ele percebe que ele vai morrer, o Jorão tenta fugir, o Ocosias tenta fugir, e aí ele é alvejado por uma flecha e morre no campo de Nabote. Cumpre-se a profecia de Elias. Vem cá, versículo 27. Versículo 27. Vendo isso, Ocosias, rei de Judá, fugiu para as bandas de Bet-Gan. Jeú lançou-se a persegui-lo, gritando, também ele. Feriram-no em seu carro na subida de Gur, perto de Geblã. Ele fugiu para Meguido e ali morreu. E morreu ali. Muito bem. Quando o Jorão morre ali no campo de Nabote, Ocosias pensa, sou eu o próximo. Por quê? Porque o Jeú falou, também ele, mate também ele. E eles começam a perseguir o rei Ocosias, que é rei de Judá, do Reino do Sul, e ele corre. Ele é também alcançado, morto, e aí ele morre em Megido, ou Megido, ele é alvejado, né? Ele é alvejado e na subida de Gur, que fala, e aí a flecha pega ele na subida de Gur e ele foge para Megido e lá em Megido ele vai morrer. Por que a Bíblia faz questão de lembrar que ele vai morrer em Megido? Porque outro rei de Judá também morrerá em Megido. Esse é o rei Josias. O Josias também será morto em Megido. Tá bom? Tá certo? Vamos lá. Versículo 31. Quando Jeú entrou pela porta, ela disse, ela é a Jezabel, como vai, Zimri, assassino de seu amo? Assassino do seu rei, ou assassino do seu amo? Na verdade, eu expliquei aqui antes para você, a Jezabel está toda pintada, ela sabe que ele vem matar ela mesmo. Então ela se pinta toda, os olhos, cabelo e tal, e ela fica esperando. E quando ele entra, ela olha da janela, ele entra e ela debocha dele. Diz assim, como vai, Zimri? Por que Zimri? Zimri foi um rei que matou o rei anterior, matou Elá, assumiu o trono e ficou somente 7 dias no trono. O deboche e a ironia de Jezabel é dizendo, tudo bem, aí chegou aquele que vai matar o rei, assassino de rei, aliás, ele já matou, né? Chegou aquele que matou o rei, né? Também vai assumir o trono? Também vai ficar como só 7 dias no trono? Então ela usa de um deboche, de uma ironia, dizendo, tá aí, Zimri, como vai, Zimri? Ou seja, como vai aquele que matou o rei? Né? Porque Zimri havia matado um rei. Né? Vai ficar só 7 dias no trono? Né? Mais ou menos querendo dizer isso. Né? Então é uma alusão a Zimri, que assassinou o rei de Israel, né? O Elá,
E o seu reinado durou somente 7 dias. De uma forma debochada, Jezabel está dizendo, aí ó, o seu reinado, mequetrefe, não vai durar nem 7 dias. Versículo 36. Quando voltaram para dizê-lo a Jeú, esse disse, foi justamente este oráculo que o Senhor pronunciou pela boca de seu servo Elias, o tesbita. No solo de Jezreel, os cães devorarão a carne de Jezabel. Na verdade, o que eles foram contar? Por exemplo, quando eles pegaram, quando a Jezabel estava lá em cima, e o Jeú conversa com os eunucos, que são os guardas dela, que está ali, fala assim, vocês, falando para os eunucos ali, de que lado vocês estão? Né? De que lado vocês estão? Do meu lado ou do dela? Eles percebem, opa, essa é a hora da gente passar para o lado do rei Jeú, porque o Jeú já matou o rei. Os eunucos, que são guarda da rainha, eles percebem, opa, não é bom a gente ficar do lado, contra o rei, porque ele já matou o rei. E aí, quando eles percebem que a rainha Jezabel já não manda mais nada, eles pegam a rainha Jezabel, né? Rainha, ela não é rainha, que ela é mãe, rainha-mãe, né? Rainha-mãe. Pega Jezabel e joga pela janela. Quando ela cai, ela espatifa toda, sangue respinga para todo lado. O Jeú fala, não queria ter que mandar sepultar essa mulher, mas sepulta porque ela é filha de rei, porque ela tem sangue real. Quando eles vão sepultar, eles não encontram nada, só encontram as mãos e o crânio dela. Os cachorros já tinham comido tudo. Quando eles informam isso para o Jeú, falou, ó, não teve jeito de sepultar, porque os cachorros já tinham comido. Ele diz, cumpriu-se a profecia de Elias. Muito bem, 37. E seu cadáver estará sobre a terra como esterco derramado, de sorte que se poderá dizer que era ela. Mas aqui só lembrando, em vez de sepultado, o cadáver então foi abandonado para ser consumido ali pelos cães e não teve uma sepultura. Jezabel não teve uma sepultura. Dessa forma a gente termina esse capítulo, mas eu queria mais ou menos lembrar para você como está a nossa linha do tempo com os reis. Vamos lá? Veja só. Olha aqui, o que nós temos aí? Ó? Nós temos aí, em 853, no Reino do Norte, no Reino de Israel, Ocosias que havia assumido. Ocosias morre e ele ficou muito pouquinho tempo no trono, ele é filho de Acabe e ele não tinha filho. Logo, como ele não tinha filho, quem assumiu o trono foi seu irmão Jorão. Jorão também é filho de Acabe. Então Jorão é o rei nessa época aqui. A sua mãe, a Jezabel, continua como rainha-mãe ali naquele momento. Veja bem, Jorão é rei do norte, Mas no sul, no reino de Judá, também nós temos um rei chamado Jorão. Um rei chamado Jorão que reina junto com o Jorão de cima. O rei Jorão, ele vai morrer e quem vai assumir é Ocosias, o seu filho. Então nós temos aqui, presta atenção, reinando nesse momento da morte desses dois reis, nós temos o rei Jorão no reino do norte, reino de Israel, e no reino do sul, no reino de Judá, você tem Ocosias, tá certo? Atenção, esses dois reis, eles estão coligados, eles estão juntos, porque eles estão combatendo contra Azael, que é rei da Síria. Nesse momento, a Síria está inimiga de Israel e de Judá. Tá entendendo, né? Tá entendendo? Tá. Eles têm uma batalha em Ramote Galaade. E neste momento, momento de trégua, os chefes do exército estão acampados em Ramote de Galaade, e é neste momento que Jeú, que é um general do norte, vai se rebelar, será ungido rei, né, por Eliseu, vai se rebelar e vai matar Jorão, do reino do norte, vai matar Ocosias, do reino do sul, e vai matar Jezabel, que é mãe de Jorão, do reino do norte, do reino de Israel. Ok? Gente, Deus não queria isso de maneira alguma.
as artimanhas, tramóias, pensamentos de morte, vingança, ódio, isso não vem do coração de Deus. Isso tudo vem do coração do homem. E Deus quer se servir do homem para chegar num caminho melhor para o próprio homem. Mas o homem é limitado, pecador. E é por isso que a fé, a religião e o contato e a proximidade com Deus nos faz sempre buscar o melhor lugar. Mesmo que a gente veja pessoas como reis sanguinários reinando junto do povo de Deus, nós vemos aí profetas chamando o povo de novo para a fidelidade, para a verdade, para junto de Deus. Et crucem Domini, fugit partes adversae. Vite teleu de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.